Da suspeita ao diagnóstico de autismo. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta, ou melhor, sejam bem-vindos ao novo canal, né? Pra quem não sabe, eu tô criando um novo canal, já tinha um canal antigo, mas isso aí é papo pra outro vídeo. Hoje, como eu falei pra vocês, eu vou falar um pouco sobre como a gente chegou ao diagnóstico de autismo do Ethan, que é o meu filho, que hoje tem 2 anos. Bom, o Ethan, a gente sempre fez acompanhamento dele na pediatra, né, puericultura. A gente sabe que no primeiro ano de vida o bebê ele deve ser acompanhado mensalmente e com o Ethan não foi diferente. A gente estava ali todo ano, no caso todo mês, fazendo acompanhamento dele. E durante esses meses eu fui percebendo alguns atrasos de desenvolvimento do Ethan, mas como eu não fazia ideia, eu não tinha ideia de que poderia ser autismo, do que era o autismo, eu achava que poderia ser algo normal, mas no meu coração de mãe eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas, como eu falei pra vocês, eu não tinha muita noção. Até porque o meu primeiro contato com o autismo foi através de a sobrinha de uma amiga minha, da madrinha do Ethan, que ela é psicopedagoga e ela percebeu, né, o autismo na sobrinha dela e hoje ela tem o diagnóstico. Ela foi a primeira criança que eu tive contato com o autismo. E eu sabia de alguns sintomas e eu sabia por ela, né, algumas coisas que ela apresentava. Não tinha mais contato nenhum com nenhuma outra criança, com nenhuma outra pessoa com autismo. O principal sintoma que me fez ter essa desconfiança do Ethan, de que ele poderia ter autismo, foi o atraso na fala, né? O Ethan, com 1 ano ali, mais ou menos, ele não falava nada, nem mamãe, nem papai, nem nada do tipo. Mas antes disso, como eu falei pra vocês, eu vinha notando alguns atrasos, mas eu achava que era algo normal, né? O Ethan sentou tarde, ele sentou com 8 meses, 8, 9 meses, engatinhou. E ele veio andar com 1 ano e 2 meses. E esse atraso, né, foi que me faziam estar ali de orelha em pé. Eu sempre notava, eu sempre via que o Ethan ele alcançava depois os marcos, né? Ele não alcançava dentro do marco, ele alcançava depois, então tinha esse atraso. E aí, a partir de 1 ano, foi quando começou a surgir a dúvida na minha cabeça, né? Que foi quando ele completou 1 ano e ele não falava. Não falava nada, nem mamãe, nem papai. E aí eu comecei a ter aquele pontinho de interrogação na minha cabeça. E o pai dele achava ele muito irritado, o Ethan, né? Ele era muito irritado, principalmente na hora de dormir. E eu, como eu falei, por não saber, eu achava que isso era algo normal, eu achava que fazia parte dos marcos de desenvolvimento, salto de desenvolvimento. Mas o pai dele começou a falar, olha, eu acho que isso não é normal, eu acho que essa irritabilidade dele não é normal e que tem alguma coisa errada. E aí a gente começou a suspeita, né? Cheguei pro pai dele e falei, né, que, olha, eu acho que o Ethan pode ter autismo, é uma possibilidade dele ter autismo, né? No primeiro momento a gente ficou assim bem perdido, abalado e surpreso, mas ele, né, o pai dele também disse, olha, eu acho também que pode ser, porque realmente o Ethan, a gente via que ele tinha essa diferença, né? A gente começou a investigar, comecei a estudar mais sobre autismo, eu comecei a pesquisar, a perguntar, e tem uma amiga minha que ela tem filhas gêmeas que são autistas, né? A Maria, que tem a Clarice e a Cecília, que eu também recorri a ela, o Instagram dela que é recheado de dicas, de coisas sobre autismo. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês irem lá acompanhar ela. Eu fui observando que o Ethan tinha algumas características que elas também tinham. E aí eu falei pra ela, né, comecei a conversar com ela sobre as minhas dúvidas. Ela também foi percebendo algumas coisas no Ethan na medida que eu ia postando alguns vídeos com ele. E a gente começou a investigar, né? E aí ele foi começando a apresentar mais sinais. A gente foi vendo os sinais e eu fui começando a me convencer de que poderia ser. E aí, com 1 ano e 5 meses, eu marquei uma consulta com a neuro. Eu, né, por conta própria, marquei uma consulta com a neuro. Levei essa questão pra pediatra dele, mas eu não falei da minha suspeita de autismo. Eu só falei que ele ainda estava com atraso na fala, que não tinha desenvolvido nada de fala e nada. E ela pediu pra colocar ele na creche, né, pra ele ter contato com outras crianças, pra ele tentar desenvolver a fala na escola, na creche. E ela falou que achava que não poderia ser autismo,
porque o Ethan não tinha cara de autista. Ela pediu pra colocar ele na creche, pra ver se ele conseguia desenvolver essa fala. Só que aqui onde eu moro não tem a creche, só pega a partir de 1 ano e 6 meses. Eu não sabia, né? Eu só vim colocar ele na creche com 1 ano e 8 meses. Mesmo particular, aqui não tem, aqui onde eu moro, onde a gente mora não tem creche que pegue criança na idade que ele tava, na época ele era muito novo. Eu continuei investigando e aí com 1 ano e 6 meses, 6, 7 meses, eu levei ele novamente, né, pra pediatra, pra mesma pediatra que acompanhava ele desde o primeiro ano desde o primeiro mês de vida. Eu levei ele pra fazer uma consulta normal de rotina, pra mostrar alguns exames também que a gente tinha feito, exames de rotina também. E aí, mais uma vez, eu falei pra ela, olha, ele ainda tá com atraso na fala. E ela, né, a própria pediatra, notou uma irritabilidade maior nele, que era não deixar ser tocado, ele chorava muito dentro da sala, ele não queria ficar dentro da sala. E ela falou, olha, ele tá com atraso na fala e eu não tenho uma irritabilidade muito grande nele. Então eu vou encaminhar ele pro neuro, porque pode ser, né? Pode ser autismo, mas a gente vai investigar e aí eu vou encaminhar vocês pro neuro pra gente poder investigar o porquê desse atraso e o porquê dessa irritabilidade. E aí eu marquei a consulta, né, pro neuro, demorou um pouquinho, mas não muito. E aí foi quando eu levei o Ethan pro neurologista. Nesse dia o pai dele foi com a gente. E aí quando a gente entrou na sala, o neuro perguntou o porquê que a gente tava lá. Eu falei, olha, ele foi encaminhado por irritabilidade e atraso na fala. Aí eu falei, e também ele também tem alguns comportamentos que eu acho um pouco diferente. Aí o neuro perguntou, mas que comportamento? Aí eu tinha anotado, né, no papel, que eu acho que eu sou muito esquecida, meu povo. Tinha anotado no papel e aí eu falei, o senhor quer ver ou quer que eu leia pro senhor? Aí ele falou assim, não, deixa eu ver. Na medida que ele foi lendo os pontos que eu tinha anotado no papel, ele foi me fazendo algumas perguntas. A gente ia conversando, ele ficou avaliando o Ethan também, ficou observando o Ethan, brincando com o pai dele. Depois de uma conversa, né, ele falou pra mim, olha, todas as características que você tá me falando que o seu filho tem se encaixa dentro do espectro, né, espectro autista. E aí ele se calou e foi pro computador, ele ficou lá no computador e eu... Meu Deus, o que essa criatura tá fazendo? Porque ele só me falou disso, olha, se enquadra dentro do espectro. E ficou calado e ficou no computador e 1001 papel saindo lá da impressora e eu sem saber o que pensar, o que dizer. A única coisa que eu pedi foi que Deus tivesse em cada tecla daquele computador que aquele homem tava teclando, que Deus desse pro meu filho o diagnóstico correto. Porque eu tinha muito medo de não conseguir ajudar o Ethan a se desenvolver. Eu tinha muito medo de não procurar ajuda e acabar prejudicando mais ainda ele, né? Então, e eu também não sabia, não fazia ideia de que seria ou não. E eu pedia muito a Deus que desse o diagnóstico correto do meu filho e que iluminasse aquele médico, né? E aí os papéis saindo, ele lá digitando, e aí quando ele juntou todos os papéis e falou, olha, tá aqui o laudo do seu filho. Aí eu fiquei, hã? Como assim já um laudo? E aí ele me falou, olha, tá aqui o laudo do seu filho, eu vou encaminhar ele pra fazer as terapias, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicólogo. Ele vai precisar de ajuda pra se desenvolver. E tá aqui os encaminhamentos. É melhor que o seu filho receba um diagnóstico precoce do que ele ser prejudicado no desenvolvimento dele. Tá aqui o laudo. Até assim, eu não vou passar a medicação pra ele agora, porque ele é muito pequeno, ele é muito novo. Vamos aguardar. Me explicou algumas coisas e aí eu perguntei com quanto tempo a gente teria que voltar e ele falou pra voltar com 3 meses. E eu saí da sala com o pai do Ethan e eu fiquei assim, será? E aí no carro, né, eu falei conversando com o pai do Ethan, eu falei que iria atrás de uma segunda opinião e ele falou que não adiantava, que eu ia perder tempo, porque o Ethan tem muitas características de uma criança autista, né? Como eu me senti depois que eu recebi esse laudo, meu povo? Eu confesso pra vocês que eu demorei, assim, um tempinho processando a informação. Porque, assim, uma coisa é eu ter a suspeita, eu suspeitar. Outra coisa é eu ouvir do médico, neurologista, de um médico que o Ethan tem autismo, que o Ethan é autista, na verdade. Esse é o termo correto.
E por muitas vezes eu parava, sentava, olhava pro laudo e ficava me perguntando se realmente era isso, se realmente o Ethan é autista. Porque pra quem vê ele assim, que não tem muito contato, sempre falam, ele não parece ser autista, ele não tem cara, porque realmente o autismo não tem cara. Ele tá ligado ao neurodesenvolvimento, não tem nada a ver de físico nem nada assim, de características físicas. E, mas o Ethan não parece e tal. Depois que eu recebi o laudo, eu fiquei assim, cara, será realmente e tal? Mas na medida que o tempo vai passando, na medida que o Ethan vai crescendo os sintomas eles vão aparecendo, a gente consegue ver e ter a certeza de que realmente o Ethan é autista. E aí eu me senti assim muito perdida, não contei pra ninguém, porque eu tava tentando processar a informação. Algumas vezes eu chorei, mas não foi um choro assim nossa, meu filho é autista. Não, foi um choro de desespero, de não saber o que fazer, meu povo. Eu não sabia, tipo assim, cara, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Eu não sei, eu tava muito perdida. Foi assim que eu fiquei extremamente perdida depois que eu recebi o diagnóstico. E aí eu fui tentando acalmar meu coração, fui perguntando a outras mães, fui tentando me informar. E o próximo passo que eu dei foi ligar para marcar as terapias, para marcar o acompanhamento do Ethan. E aí esse processo foi assim, não demorou tanto, porque ele tem um plano de saúde. Hoje eu tô mais tranquila, tô com meu coração mais tranquilo, porque ele já iniciou as terapias. Era a minha maior preocupação, né, o Ethan iniciar as terapias, porque eu me preocupei muito com a questão do desenvolvimento dele. Graças a Deus, hoje ele já tá fazendo as terapias, a gente tá mais tranquilo, o Ethan, ele tá dando sinais mais presentes, mais fortes, né, de autismo. E eu vejo que depois que ele começou a terapia, as terapias, ele já tá começando a desenvolver mais a fala. E foi isso, meu povo, assim, é muito cansativo, é um desafio, mas o amor que a gente tem pelo nosso filho, o amor que eu tenho pelo meu filho supera tudo isso, né? E a gente precisa entender que o autismo ele não é uma doença, que não é algo que é o fim do mundo, que é um bicho de 7 cabeças. Tem sim as suas dificuldades, tem suas limitações, mas um autista ele pode se desenvolver 100%, ter recebido um diagnóstico não é o fim. Pelo contrário, isso só dá mais força, mais um motivo para correr atrás, para fazer com que ele fique cada dia melhor e fique bem. E eu quero dizer para você que é mãe, que tá com suspeita, que é normal ter medo. A gente não sabe o que fazer, não faz ideia, mas uma dica que eu te dou é que estuda, pesquisa sobre autismo, tenha referências de pessoas que já convivem com o autismo. Corre, investiga, vai atrás, procura ajuda pro teu filho, porque quanto mais cedo, melhor pro teu filho. E é isso, meu povo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui. E eu já peço que se inscrevam no nosso novo canal, tá? Eu não vou estar mais naquele canal antigo. Eu peço que vocês se inscrevam para não perder nenhum vídeo. Então é isso, meu povo. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.